Olá, queridos, eu sou Dário Brunet e hoje eu quero falar para você, papai e mamãe. Eu vou te dar chaves revolucionárias para que a sua família seja próspera, bem-sucedida e veja o sobrenatural de Deus. Eu começo perguntando a você, papai e mamãe, quanto tempo vocês precisam para colocar a família de vocês em ordem? Eu faço uma segunda pergunta: quais as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? Então, eu quero recomendar a você a praticar todas as instruções bíblicas, principalmente as que eu vou deixar para você, que com certeza vão revolucionar a tua família. E eu começo com a primeira chave que eu acho muito poderosa, é você estreitar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que a unção com a instrução, ela vai gerar transformação e mudanças na tua família. Por isso você precisa prestar toda atenção, realmente se tornar um praticante das instruções bíblicas, porque isso vai surtir os efeitos no mundo espiritual na tua família. Então, voltando, você precisa ser íntimo do Espírito Santo, até porque Deus não tem favoritos, você sabe disso, Deus tem íntimo. Então, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você se aproxima mais, quando você se torna amigo do Espírito Santo, ele vai revelar os segredos dele para você. Olha que coisa poderosa. Você imagina, está lá no Salmo 25, versículo 14, né? Deus vai revelar os segredos para aqueles que o temem, ele vai mostrar a aliança dele. Então, essa é uma instrução muito poderosa. Estreita o teu relacionamento com o Espírito Santo a partir de hoje, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais na tua família. Então, você precisa entender que chegou a vez da tua família. Mas para que Deus mova no sobrenatural, para que Deus realmente faça coisas poderosas, você precisa se tornar um praticante da palavra de Deus, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede praticante da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque o Espírito Santo, querido, querida, é a nossa maior fonte de ajuda. Você imagina? O Espírito Santo, ele vai ver coisas que você não está vendo. Então, você vai entender que lá no secreto, quando você tiver só você e o Pai, o Todo-Poderoso, você vai estar lá com o Espírito Santo, ele vai começar a revelar os próximos passos, né? Talvez você esteja atravessando uma crise com teus filhos, uma crise no casamento, uma crise na área financeira, e você pode ter certeza, esteja convicto do que eu estou falando, é no secreto que Deus vai dar direção, vai te guiar, até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o guia dos filhos de Deus. Você está notando isso? Porque isso vai mudar a história, vai mudar o destino da tua vida, acredita nisso? A intimidade com o Espírito Santo é muito poderoso, é muito forte. Então você precisa arrumar tempo para gastar tempo com o dono do tempo. E é no secreto. Você vê que tudo está na palavra, tudo tem uma instrução na Bíblia. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Então você está entendendo que uma chave que pode começar a mudar a história, o destino da tua família é esse: gastar tempo no secreto, estreitar o teu relacionamento com o Espírito Santo. O segundo, a segunda chave revolucionária e, e com certeza vai te ajudar muito, que é instrução bíblica. Seja um praticante, uma praticante das instruções bíblicas. Isso é revolucionário. Eu gosto dessa expressão porque, como aconteceu comigo, com a minha família,
e com muitas famílias que têm nos acompanhado, e testemunhos que eu recebo, eu ouço de pessoas que começaram a colocar a casa em ordem e as coisas começaram a acontecer. Aliás, eu quero voltar a esse assunto de colocar a família em ordem, porque eu me lembrei agora de um rei, o rei Ezequias, né, o rei de Judá, e naquela época o profeta é Isaías, e Deus falou para Isaías, vai lá, avisa a Ezequias que ele vai morrer, ele não vai viver. Essa enfermidade é para a morte, mas ele precisa botar a casa dele em ordem. Imagina que Deus vai lá, ouve o clamor de Ezequias, ele lamenta, ele chora, e Deus rapidamente volta, Isaías volta lá e diz para ele que eu vou conceder mais 15 anos de vida para ele. Além de conceder mais 15 anos, você sabe muito bem que ele concedeu muitos benefícios. Mas eu quero focar nesses 15 anos. Imagina que Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida e ele não conseguiu botar a casa dele em ordem. E é muito sério, porque todo fracasso da paternidade tem uma sentença. E chegou o final dos 15 anos e os filhos dele continuavam fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus. Ezequias não conseguiu dar instrução, não conseguiu formar, não conseguiu educar. E, enfim, chegou esse final dos 15 anos. E a Bíblia diz que os filhos dele foram queimados vivos. Você está entendendo que Deus está falando com você agora, que chegou o momento de você colocar a tua família em ordem, colocar a sua vida em ordem, começar a se tornar um praticante, uma praticante da palavra de Deus. Isso é que vai te dar sucesso aqui na terra. Isso é que vai fazer com que teus filhos voem mais longe. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Por isso eu quero focar, quero enfatizar muito o poder da instrução bíblica na família. E eu começo falando de algo muito poderoso, porque teus filhos precisam crescer ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Seus filhos precisam crescer ouvindo a palavra de Deus. Você, papai e mamãe que está nos assistindo, você precisa entender que você precisa ensinar teus filhos desde cedo a amar a Deus e a temer a Deus, porque o resultado disso, você vai ver todos os seus filhos no altar, você não tenha dúvida disso. Porque tudo que Deus prometeu para a tua família, Ele quer cumprir. Mas você precisa realmente entender que chegou o momento de você se tornar um praticante da palavra de Deus. E eu quero lembrar de algumas coisas tão preciosas que, para mim, fez com que meus filhos crescessem, né, se envolvessem no mundo espiritual. É o culto familiar. Pai e mãe, você não pode deixar de fazer o culto familiar, o altar familiar na sua casa, nem que seja uma vez na semana. Essa é uma instrução muito poderosa, porque está na Bíblia, é uma instrução bíblica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, porque tudo começa em casa. A tua casa é a primeira escola do teu filho. A segunda é a igreja. Você precisa levar teus filhos também na escola bíblica dominical. Então, você está entendendo a instrução? Ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Você imagina, todo o tempo é instrução. Toda instrução bíblica, querido, querida, ela é seguida de promessas. Você precisa gastar tempo com a palavra. Papai e mamãe, você precisa estar enraizado e edificado na palavra. Isso vai mudar a história, vai mudar o destino dos teus filhos. Isso é uma instrução privilegiada. Então, você já entendeu que você precisa voltar ou implantar essa instrução bíblica na tua casa, o culto familiar. Porque o culto familiar, ele vai criar raízes profundas do reino de Deus na vida dos teus filhos. O culto familiar, ele vai conectar teus filhos com a vida eterna. No culto familiar, você vai descobrir as habilidades dos teus filhos. Você imagina um momento de comunhão da família, momento de reunião dos pais com os filhos, né? Momento de adoração, porque eu tenho dito que a adoração, ela traz milagres. Aí depois tem o momento da oração, que traz a visitação.
momento que realmente Deus se manifesta de uma maneira poderosa. Você vê que momento tremendo que vai ajudar muito teus filhos a ir muito mais longe. Não só no mundo espiritual, mas nessa vida que nós estamos vivendo. Eu acredito porque assim eu fiz com meus filhos e hoje eu estou vendo todos os 3 no altar, impactando uma geração, porque tudo começa em casa. Eu volto a falar, tudo começa em casa. Então, existem algumas coisas que você precisa entender. Por exemplo, tira tudo que não agrada o coração de Deus da tua casa. Você sabia? Toda a tua casa precisa ser santa. Deus precisa mover de uma maneira sobrenatural na tua casa. Você sabe que você precisa encher a tua casa de adoração. Enche a tua casa de adoração. Você vai ver como é importante, quantas coisas Deus vai começar a fazer quando você realmente tomar uma posição no reino de Deus. Então, se você quer ver realmente filhos felizes, prósperos, filhos que vão longe, filhos que vão impactar uma geração, filhos bem-sucedidos, você precisa implantar a cultura do reino na tua casa. Por exemplo, não faça refeições sem agradecer a Deus. Não faça refeições. Outra coisa, lugar de refeição é na mesa. Você precisa chamar teus filhos para a mesa, né? Sem o celular, lógico. Mesa é um altar, querido. Mesa é um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus fala. Você vê que antes da crucificação de Jesus e depois da crucificação, Jesus sentava na mesa com os discípulos. Ele repetiu a mesa várias vezes, só não repetiu a cruz, mas a mesa ele repetiu. Você tá, como é que é importante você sentar com teus filhos? Outra coisa que você precisa aprender, papai, mamãe, é profetizar sobre a vida dos teus filhos. Estou falando em casa. Porque a palavra profética, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer. Então, você precisa profetizar diariamente sobre a vida dos teus filhos. Você sabia que a Bíblia diz que teus filhos são profetas nessa geração? São a herança do Senhor. Você precisa cuidar bem dos teus filhos. Você precisa cuidar bem da vida espiritual dos teus filhos. Aliás, papai e mamãe, você que está nos ouvindo, você precisa ter estabilidade emocional, financeira e espiritual. Seus filhos precisam ver você chorando na presença do Pai. Você vê quantas coisas estão acontecendo na tua casa que vão mudar o destino dos teus filhos. Por isso é importante, eu volto a falar, você fazer 3 coisas, 3 ações que você precisa fazer dentro da tua casa. Isso está dentro ainda desse assunto instrução. 3 ações que você precisa fazer dentro da tua casa para que você veja, para que a tua família veja, para que teus filhos vejam o sobrenatural de Deus. Eu já falei várias vezes sobre isso, eu quero somente repetir. Primeiro, você precisa, papai e mamãe, orar diariamente. A oração fala de visitação de Deus, visitação do Senhor. O segundo, você precisa ser um homem e uma mulher de jejum, porque o jejum libera poder. O jejum abre os olhos espirituais. O jejum abre a visão espiritual, abre os ouvidos espiritual. É muito importante você entender essa cultura do jejum. Você não pode ficar uma vez por semana você precisa jejuar. Muitas pessoas me perguntam, mas como é que eu faço esse jejum? Você pode jejuar uma refeição somente. E nesse período, se você pode, você tem disponibilidade, fica adorando, fica orando. Por quê? Existe um poder muito forte no jejum. O jejum libera cadeias. Quantas situações adversas, quantas situações vieram sobre a minha vida e eu implantei a cultura do jejum na minha casa. Eu vi quantas coisas sobrenaturais começaram a acontecer quando eu implantei o jejum na minha casa, na minha família. E vejo o que Deus está fazendo até hoje, porque eu tomei decisões. Até eu quero que você saiba que toda decisão que você toma no mundo, toda decisão que você toma aqui na Terra, mexe no mundo espiritual. Por isso que é importante você seguir as instruções bíblicas, porque as promessas vão começar a chegar na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, quando você realmente começar a colocar a tua família em ordem, a tua casa em ordem.
Então, eu recomendo muito você se tornar um praticante da palavra de Deus. Então, eu quero citar alguns versículos para você entender mais o poder da instrução. Como eu estou falando para você, papai, mamãe, eu quero lembrar sobre o Salmo 112. 112. Feliz é aquele que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Essa é a instrução bíblica. Aí vem as promessas. Gente, isso é poderoso, é muito forte. Seus filhos serão poderosos nessa terra. Está lá no Salmo 112. São as promessas. A geração dos justos será abençoada. Haverá riquezas e prosperidade na tua casa, e a justiça do Senhor vai permanecer para sempre. Vale ou não vale a pena você cumprir as instruções bíblicas? Eu quero citar agora também, lá em Mateus 7, 24, 25, que todo aquele, é você, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Veja que tem que praticar, não adianta só ler a palavra. Que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, está falando de crises, está falando de tempestade com os filhos, está falando de tempestades financeiras, tantas crises vindo, e desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e veio com impacto contra aquela casa, mas ela não caiu. Eu vou dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, sabe por que essa casa não caiu? Sabe por que essa casa não foi derrubada? Apesar de todas as crises, porque nessa casa tinha oração, essa casa tinha jejum, essa casa tinha adoração, essa casa tinha leitura bíblica, tinha culto familiar. Se você quer ser forte e poderoso nessa terra, você precisa, a partir de hoje, ser um praticante da palavra de Deus. João 15:7, ele diz algo muito poderoso também. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, você imagina, eu sempre lembro quem é o nosso Deus. Você precisa entender isso, que você tem um Deus que criou os céus e a terra. Olha só, Salmo 121 diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Querido, o nosso Deus, o teu Deus, só faz coisas grandes. Chegou o momento de você se aproximar mais desse Todo-Poderoso. E é através da instrução. Então você vai ver quantas coisas vão começar a mudar na tua vida, na tua família, no teu casamento, até nos teus negócios, quando você realmente se tornar um praticante da palavra de Deus. Então, quem é o teu Deus? O Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte. Aliás, ele se apresenta como Pai. Eu sou o Pai das luzes. Que coisa tremenda. Eu sou o Pai das misericórdias. Ele diz, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. As minhas misericórdias não têm fim. Esse é o teu Pai, esse é o nosso Pai. Depois ele fala, eu sou o Pai dos órfãos. Você está entendendo? Muitas pessoas ainda estão se lamentando, porque meu pai, porque eu não conheci meu pai, porque eu não vi, meu pai foi ausente, meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou. Para com isso. Você tem um pai que cuida de você, está online 24 horas, você pode falar com ele a hora que você quiser, ele vai te responder. A Bíblia diz, olha só, clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que você não sabe. E eu quero continuar um outro versículo dizendo, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, querido, a partir de hoje, eu quero que você viva um novo tempo, uma nova estação. E eu quero profetizar que você vai começar a viver uma estação de milagres a partir de hoje. Eu quero orar por você. Se você puder, coloque a mão sobre o teu coração, porque coisas sobrenaturais vão começar a acontecer
Não a partir de agora, quando você começar a colocar a tua família, a tua casa em ordem, quando você começar a ser um praticante da palavra de Deus. Pai, eu quero abençoar esse homem, essa mulher, Senhor, esses filhos que estão nos ouvindo, nos assistindo, esse pai, Senhor, que está precisando de um milagre, essa mãe que está desesperada. Eu profetizo um novo tempo sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, eu profetizo que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer a partir de hoje, a partir de agora. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente.